Gente, boníssima noite, sejam mais que bem-vindos aí ao Sincap Geral de Acolhimento e Cocriação do ERE Recursos Gerativos, o primeiro protocolo cultural M3 gerativo que se tem notícia aqui no Brasil, quiçá no planeta. Estamos aqui no dia 7 de outubro, um dia de lua nova, sobre a influência gravitacional da lua nova em plena primavera aqui no hemisfério sul. E estamos aí com um mês quentíssimo pela frente, né? E várias coisas acontecendo para variar ao mesmo tempo agora. Mas, como sempre fazemos, a gente sempre dá um jeito de acolher quem está chegando. É o caso aqui do Henrique, né? E não deixa de ser ainda o caso do Pablo, porque o Pablo ele está chegando em tudo, mas a gente continua acolhendo e rosteando o Pablo de tudo quanto é jeito também. Então, estamos aí com a presença do Henrique e a presença do Eduardo também. O Eduardo vai estar aí, ó, caindo a qualquer momento aí de paraquedas, gente. Tá? Bem, antes da gente começar a conversar, né, a fazer o acolhimento, etc., falar do que nós vamos, do que nós estamos aí, o que nós temos de horizonte para esse mês de outubro, né? Vamos fazer o que a gente costuma fazer aqui, que é um check-in, né? Ou seja, saber como é que você está chegando, como é que está a sua energia, como é que foi seu dia, como é que foi seu início de semana, etc. A gente costuma fazer isso em todos os sync-ups. A gente não chama de reunião aqui, isso não é uma reunião, porque a gente aqui trabalha com dinâmica de a gente sincronizar os nossos fluxos, né? Criativos ou co-criativos, né? Então a gente sincroniza os nossos fluxos, sincroniza o nosso tempo, né? Porque a gente sempre está em tempo diferente, sempre está em fluxo diferente. Então a gente não chama aqui de reunião. Pode-se dizer que é um encontro lúdico, um encontro empático, mas principalmente é um sync, né? Uma sincronia de fluxos e dos tempos de cada um de nós. Correto? E o check-in serve para a gente poder iniciar essa sincronia, esse sync-up. Então eu passo nesse sentido para a Deroíla, que já estava aqui antes mesmo de nós estarmos aqui. Você vê que a Deroíla ela é quântica, né? Ela já estava presente antes de nós estarmos presentes. Então, Deroíla, querida, fica à vontade para você fazer seu check-in, né? E passar para quem você quiser. Vai lá. Eu achei que você ia me chamar de anciã, mas tudo bem. Quântica ficou educado. É uma anciã, chegou antes de todo mundo aqui, mas assim, gostei desse negócio do chakra. Leoa de chakra. Eu sou leoa de chakra aqui do People Spring, gente. Sou eu que abro a portinha e fecho a portinha, entendeu? Eu sei quem entrou, quem saiu. É isso aí. Eu chego animada, o dia começou bem, depois deu uma ziquezira, depois deu uma outra melhorada, e aí super feliz por ter atendido pessoas e essas pessoas ficarem bem. Mesmo que seja voluntariamente, a minha professora fez isso na Índia, né, por volta de 10 anos seguidos, contínuos, né, atendendo pessoas voluntariamente na Índia, tanto que ela ficou tão boa que agora ensina a gente aí há mais de 25 anos. Muito bom, queria que todo mundo experimentasse essa técnica da homeopatia. Isso é um convite quando a gente estiver presencialmente. E passo a bola para a Esther, que me fez um convite pelo e-mail, e que eu vou ler tudinho e vou responder, e eu quero ir sim nesse evento. Passo para a Esther. Oi, Deroíla. Eu não tô com a energia tão alta, mas minha energia tá boa. É difícil alcançar a Deroíla. Mas foi um dia bom, gente. Foi um dia legal. Só queria, fiquei curiosa, Deroíla. O nome, como que é? Osteopatia? O- Osteopatia, Ah, osteopatia tá. biodinâmica. Tá. Mas eu Eu depois vou eu ver. te passo mais Tá bom. Não, detalhes. tranquilo. Eu só que fiquei curiosa só pra saber. Vou anotar aqui. Aí eu também tô feliz. Eu tomei uma iniciativa. Eu sei que todo mundo reclama de tempo, mas eu senti de fazer algo e eu fiz. Juntei um conjunto de 5 garotos aí do ensino médio para ensinar um pouco de programação e eu implementei os protocolos do RE. Gente, como as pessoas estão tão desabituadas de falar, de se expressar, é assim, insano. E foi muito, tá sendo, né, na verdade, tá sendo muito legal, assim, as pessoas, o quê? Eu vou falar sobre mim, como eu tô me sentindo? Como assim? Então, é bem interessante, né, agregar dentro da computação, né? E, bom, é isso. Vou passar a palavra agora pro Pablo. Pro Pablo. Isso. Vai lá, Pablo. Valeu, Esther.
Então, chego bem, passei o dia aqui fazendo uns trabalhos no computador. Não fiquei na fazenda esse final de semana porque a galera ia para votação e daí vim para a cidade. Amanhã tem um dentista e estou muito bem. Mais um acolhimento aí do Rei. Hoje deu uma lida nos 8 paradigmas, deu para dar mais uma clareada. Mas é como o Vini falou, é um protocolo cultural que é inovação aí na Web3. Estamos aí, criando. Vou passar para o Henrique. Opa, boa noite. Valeu, Pablo. Agora abriu aqui o microfone aqui, deu certo. Chego bem também, chego assim bastante curioso aí para aprender, né? Já me colocando aí assim que sou bem leigo em vários dos assuntos que eu já vi que rola lá no grupo, mas bastante curiosidade assim, e tenho muita vontade de co-criar essa realidade aí de uma forma diferente, né? Mas chego bem também, assim, um pouco cansado do trabalho aqui, o dia todo, mas estamos aí na disposição. Eu vou passar para o Cauê. Ô, valeu, Henrique. Seja muito bem-vindo aí, cara. Da hora demais. Deixa eu aparecer aqui também. Tô no celular, então vocês não liguem, tá? Mas, bom, mais uma vez estamos aqui de segunda. Mais onboarding, né? Nos paradigmas do Rerê, em todas as dinâmicas, nos projetos. Adorei saber a iniciativa que a Esther tomou. Achei incrível, Esther, muito legal mesmo. Deve estar sendo muito interessante essa experiência. Queria dar as boas-vindas aí para o Eduardo também. A gente se conheceu lá no Beat Sampa. Pô, rolou uma sinergia muito massa. A gente já tem uma ideia bem legal de como que dá para ser o entrelaçamento dele não, né, da ICP com a Green Brasil. A gente vai marcar uma conversa essa semana, mas achei achei muito válido convidar ele para o encontro do Rerê. Já seria uma ótima forma também dele já conhecer os paradigmas, já se conectar com tudo que vem acontecendo, né? Então, bom, é um pouco disso aí, o contexto de como a gente se conectou. Dar as boas-vindas aí para a Tainá também e para o Thiago. Acho que a gente vai ter um tempinho então para cada um se apresentar, né, Vini? Essa primeira rodada é só da, dessa primeira chegada mesmo. Então eu vou fico por aqui e passo para o Thiago. Opa, Thiago sou eu. Boa. Isso, foi mal, eu troco, né? Às vezes é Agatha, às vezes é Thiago. Eu acabei nem olhando para ver aqui a lista dos participantes. Para ver se tinha mais Thiago, porque sempre tem Thiagos. É incrível. Bom, chego no meio do caminho, na real, galera. Tô no metrô. Fazer que nem o Cauê também, vou aparecer aqui, só dar um salve. Boa. Salve! É, bom, chego cansadinho também. Boas-vindas para quem chega. Da hora aí, é sempre bom ter energias novas. Muito bom saber da sua iniciativa também, Esther. Quero até chegar junto, entender qual é que é, pô. Se não cabe mais um ouvinte aí nessa brincadeira. Eu tô meio, ultimamente, me desdobrando em muitas coisas, mas tá livre para me dedicar justamente a esses aprendizados, né? Tenho trocado bastante com o Vini, até com o Cauê também há bastante tempo, mas não consegui ainda aprofundar, né? Seria uma oportunidade da hora. E com os paradigmas do Rerê ainda, acho que dá muito caldo. Bom, chego aí, só à disposição para aprender, para somar. Como que vamos? Tem alguém que não foi, gente? Vocês podem me ajudar? Eu tô meio. Acho que tem ainda Tainá, o Eduardo e a Tainá. Ó, boa, vou passar para a Tainá, então. Boa noite, eu chego me sentindo animada,
acabei uma reunião muito boa e estou vindo para essa. Eu passo para o Eduardo. Eduardo. Obrigada. Fica à vontade, Eduardo, para dizer como é que você está chegando, como é que foi seu dia, como é que está sua energia, tá bom? Tá com um problema no microfone, eu acho, ele vai sair e entrar de novo, igual o Henrique fez, para ver se funciona. Então, beleza. Enquanto isso, vamos lembrar que a gente hoje está sob a influência gravitacional da Lua Nova, tá, gente? Estamos aí em plena primavera aqui no Hemisfério Sul. Temos uma loba aqui presente, coisa e tal, que é a Deruíla. E dizer que a gente está aí com... eu diria que nós estamos com uma reta de final de ano extremamente intensa e que tem mas assim, muitos campos de possibilidades que já estão existindo, tá? Para todas as pessoas, para todos os projetos, ligados a todas as interfaces do RR, tá uma loucura, uma loucura boa, tá? E nesse sentido, nesse mês a gente vai estar marcando aí novos RR mapeamentos básicos, tá? Dentre os quais do projeto do Pablo, do projeto da Tainá, tá? Que está chegando no pedaço, a gente vai estar marcando isso também. Também vamos estar marcando da Clever, que é um dos primeiros, se não o primeiro blockchain brasileiro criado aqui no Brasil, mas que é muito conhecido, né? Fora do Brasil, na Índia, na Ásia, na África, mas pouquíssimo conhecido aqui no Brasil. E também da Monkey Branch, que trabalha com inteligência artificial, né? Aí do Sul. Então a gente vai estar marcando também esses mapeamentos básicos, né? Estamos passando por um momento muito incrível de cocriação de um agente de IA do RR, tá? Usando inicialmente a tecnologia do ChatGPT, mas a nossa ideia com o tempo é a gente literalmente criar uma inteligência artificial descentralizada, distribuída em servidores, né? Não dependendo do ChatGPT, não dependendo dessa LLM, tá? Mas a gente vai começar por ela, que esse é um recurso que está disponível ali, que estava disponível, né, como recurso empático, recurso condicionado, enfim, na Greenpeace Brasil disponibilizou para a piscina comum de ciclo originário. Tudo isso que eu falei, o Henrique não vai entender, que eu sei, a Tainá vai entender um pouquinho, mas fica tranquilo, Henrique, que a gente vai se dar tempo ao tempo para você entender essas coisas, tá? Para pensar que a gente não está falando nada alienígena aqui, tá? Queria saber se o Eduardo já conseguiu ir e voltar para ele poder fazer o check-in dele. Oi, estou por aqui. Estão me ouvindo? Então, querido, seja bem-vindo. Eu estava enchendo linguiça no bom sentido, tá? Porque a gente aqui não enche linguiça, mas, enfim, só uma figura de imagem para você. Mas fica à vontade para você fazer o check-in, dizer como é que você está chegando, como é que é a sua energia aí. Bom, aqui tudo bem. Eu estou vindo aí de um fim de semana bastante intenso, né? Estive em 2 eventos aí em São Paulo, durante esse fim de semana, aí o BitSampa e também, né, o evento da Modular House. E foi onde conheci o Cauê, no BitSampa. Hoje já fiz palestra sobre ICP, tô correndo o dia inteiro, trabalhando muito, energia lá em cima, mas tá bem legal. A correria tá forte aí, mas fazendo tudo isso com muita alegria. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu acho que foi todo mundo, né? Acho que fomos todo mundo, foi todos, né? Então, gente, vamos abrir espaço, então, para começar a acolher o Henrique, tá? Então, Henrique, para você entender, o RR, Recursos Gerativos, ele é um protocolo cultural ligado aos paradigmas da regeneração profunda, que são 8 no total, e ligado a essa emergente Web3, correto? Ciberneticamente falando, o que eu quero dizer com isso? Nós temos todo um hábito, né, de acessar a internet. Ou seja, a gente acessa a internet muito na condição de usuário, vocês concordam? Muito na condição de consumidor. E que tal se a gente ressignificasse esse nosso entendimento de acesso à internet? De você, em vez de você se perceber só como usuário
e consumidor da internet, você se perceber como co-criador dessa camada, de uma camada chamada Web3. Né? Essa é a provocação uma das provocações que o Rerê faz, ou seja, como é que você ressignifica ciberneticamente a sua relação com a internet? Certo? Porque, veja, mais uma vez, estamos capturados como usuários. E, na realidade, os nossos dados são matéria-prima para vários produtos que a Meta, que a Alphabet, que a Amazon, que a X-Twitter usam para valorar o grande capital, para valorar a macroeconomia hiperconsumista, extrativista que está aí. Correto? Então, como é que você ressignifica essa relação cibernética com a internet? Então, essa é uma pergunta, entendeu? Como é que você ressignifica isso? Não vamos te responder hoje aqui nesse momento, porque a ideia aqui agora não é te anfitriar. A ideia aqui agora é acolher você e acolher o Eduardo, que estão chegando. Tá? Então, a gente está mais curioso em exercer uma escuta empática, uma escuta ativa, para saber de você, para saber da sua vida, para saber dos seus contextos, tá? Para a gente poder já, sabe, empaticamente, né? A gente poder começar a nos espelhar com você, a gente poder parear contigo, a gente sentir que você a sua presença, correto? Do que propriamente a gente vai explicar efetivamente o que é o Rerê. A gente vai passar, evidentemente que aqui e acolá não vão passar a essência da história, certo? A essência do que nós estamos fazendo aqui. Né? Mas primordialmente é para acolher você e acolher o Eduardo, bom? Que estão chegando aí no pedaço. Como a gente fez com a Tainá. Não foi, Tainá? Semana passada. Olha aí, a Tainá ficou toda felizinha, só de falar. Foi bacana. Então é isso. Então, querido, fica à vontade. Nós vamos aqui entrar em modo de escuta empática, escuta ativa, tá? Você tem o tempo que você quiser ter para falar de você, da sua trajetória, dos seus contextos, das coisas que você está envolvido, correto? De como você chegou aqui. E, na sequência, fica à vontade para você passar por Eduardo. E a gente finalizando, ouvindo você e o Eduardo, a gente vai fazer uma rodadazinha de apreciação com uma série de perguntas, tá bom? Então, essa é a dinâmica de acolhimento do Rerê, te recebendo aqui, honrando a sua presença e te recebendo de forma bastante empática. Então, fica à vontade aí, Henrique. Somos todos ouvidos. Massa, valeu aí pela acolhida aí, Vinícius, todo mundo aí na sala. Assim, eu vou falar aqui, não me preparei exatamente, né? Eu vou começar de trás para frente que vai dar certo. Então, eu cheguei aqui através da Tainá, né? Ela apresentou, né, a Rerê de forma sucinta, assim, para apresentar para a gente o jogo da agroecologia, que é o projeto que ela está propondo, né? Na Rega Brasil, que é a rede de grupo de agroecologia, né? Do qual assim, eu também faço parte já há uns tempos já. Participei, assim, do grupo de agricultura ecológica Capixal, que é um grupo de agroecologia, né? Que surge aí no final da década de 80, contrapondo o agronegócio, né? A Revolução Verde. E eu chego nesse grupo em 2012, quando eu fui fazer faculdade, né? Fazer biologia. Interessante, assim, que antes disso eu fiz curso técnico mecânica, então eu trabalhei na indústria. Fiz estágio na Arcelor, trabalhei na empreiteira e durante esse trabalho de escala e tal, muito novo também, me vieram muitos questionamentos, assim, né, a respeito da vida mesmo, do alimento e do porquê daquilo, dessa iminência de crise, sempre tá botando na cabeça da gente lá, né, isso lá atrás na indústria. E, assim, aquilo foi me despertando para ver que tinha um mundo além daquilo e que aquilo não era uma crise de verdade, né, era sempre diminuição do lucro, né, do dono do capitalismo mesmo, das empresas, e que nós no chão de fábrica não tava fazendo diferença para ele nenhuma, né? E aí, então, eu, assim, conheci a universidade e tal, falei, pô, dá para viver com pouco dinheiro nisso aqui, vou lá para conhecer outra história. E eu lembro de um questionamento muito grande que veio na mente, assim, nesse momento, foi de onde vinha o alimento, né? Que eu, assim, por mais sempre tive ligação com natureza e tal, mas nasci na cidade, então não tinha contato com a agricultura. Então me veio esse questionamento, pô, de onde vem esse alimento, velho, que a gente compra num supermercado, né? Mas de onde vem, de onde vem? E aí eu saí, tive a oportunidade, né, de passar na universidade, fui morar na cidade menor, para sair fora do caos da cidade grande, né, do trânsito e tal, tudo mais, que aquilo estava consumindo, e aí, logo de cara, eu encontrei esse grupo que me trouxe algumas respostas e muito mais questionamento, né? Um aprofundamento nessa questão da agroecologia e, assim,
uma ótica que eu nunca nem tinha me pensado do veneno e né, do imperialismo mesmo na cultura, né? Como que isso tem muito a ver com a agricultura. E aí, nesse momento, eu fui me descobrindo, assim, nesse mundo, né, da agroecologia, conheci também, assim, a capoeira Angola, né? Comecei a desenvolver os trabalhos lá também, aprender, né? E, assim, hoje, então, assim, eu, né, formei lá em biologia e tal, participei do grupo já que saí já de Alegre, estou em outra situação, né? Nesse momento também eu participei de um projeto que foi muito maneiro, assim, que foi o projeto Plantadores de Água, que a gente atuou, assim, em gestão de bacia hidrográfica, e atuou, assim, no município lá de Alegre, né? Só para contextualizar, Alegre é uma cidade no Caparaó, né? É um município pequeno de, sei lá, 3.000 habitantes, e que, né, o Capará é um berço das águas, assim, que fica aí entre Minas e Espírito Santo, onde tem o Pico da Bandeira, e que tem muita água e que é isso, né, o agronegócio domina como em todos os lugares. Então, assim, nesse projeto abriu muito a mente, assim, de ver essa questão da água, de trabalhar com os agricultores. Então, a gente fundou, junto com os agricultores, na época, a Planta Água, que é a Associação dos Plantadores de Água, que existe até hoje, tem os agricultores articulados, assim, né. E aí, né, hoje, assim, eu estou trabalhando aqui na Foz do Rio Doce, com assessoria técnica independente, assim, com educação popular, né, fortalecendo aqui a luta dos atingidos por barragem e tendo certeza cada vez mais disso aí, né, que a gente precisa de buscar outras formas, né, de estar criando essa realidade, porque o que está posto é contra nós, né, não tem via alternativa dentro desse sistema, né, assim, tudo que a gente tenta, né, como você falou mesmo, trazendo para essa realidade aí né, eles estão pegando nossa informação, nossos dados e criando contra a gente o tempo todo, né, botando a gente nessa lógica aí. E, assim, em relação a tudo que foi falado, realmente sou muito leigo, né, não conheço muito, assim, sobre programação, minha vivência foi mais na área mesmo da agroecologia, da biologia, da cultura popular, né, muito interesse aí com plantas medicinais, homeopatia, alimentação, mas com a parte da programação, assim, bem superficial, né? Embora tenha algum interesse, mas não tenho muito aprofundamento, né? E, assim, chego aí para aprender mesmo, né? Hoje também, sim, sou pai de 2 crianças, então o lance da educação também, assim, me toca muito, assim, né? De como criar essa realidade a partir da nossa forma de ser esse mundo, né? Não reproduzindo aí o que a gente passou, o que outras pessoas fazem, o que é muito difícil, né? Porque a sociedade está o tempo todo colocando as formas de se fazer, e quando você não faz daquele jeito, você está sendo julgado o tempo todo. Quando você faz, também está sendo, né? Mas, às vezes, quem está indo a favor da maré é menos julgado, né? Não sei se é mais fácil, não, mas muitas vezes é menos julgado e menos pressionado, vamos dizer assim, né? Então, acho que é isso, assim, né? Tem mais coisas, sempre tem, né? Mas não sei se agora, no momento, acho que tá suficiente. A gente vai trocando ideia aí também, né? Mas chego nessa presença, assim, muito, né, de buscando essa outra forma mesmo, que eu acredito ser possível, né, de ir, né, nessa relação com a internet, que tive o contato lá atrás, e hoje sinto isso aí mesmo, que sou um consumidor da internet, né? Não estou criando nada ali, né? Estou consumindo, estou, né, sendo um alvo, vamos dizer assim, o tempo todo ali, né? Usando de uma forma muito, assim, pode dizer até ingênua, né? Então, assim, acho que é um caminho que a gente precisa né, eu, no caso, assim, aprofundar para melhorar esse entendimento aí, estando aqui entre vocês, sinto que é um ambiente, assim, que pode propiciar isso, né? Muitas experiências diferentes aí, com outras caminhadas e que estão abertos aí a compartilhar esse conhecimento, né? Porque é isso também, né? Nem todo espaço está acolhedor, assim como esse está sendo agora. E me sinto, assim, muito satisfeito e honrado de estar nesse espaço aqui, né? Assim, prezando aí por toda a ancestralidade presente aí, né? Né, que nós estamos aqui falando na tecnologia, mas nada mais é do que a ancestralidade, né, tendo que se manifestar todo o tempo, né? Então, assim, acho que finalizo nesse ponto aí, né? Acho que tá bom por hora, passo para o Eduardo aí. Antes do Legal. Eduardo se manifestar, dizer que a gente agradece demais, tá? A sua abertura legítima, né? Da sua verdade, do seu coração, tá? Deu para sentir nas suas palavras, né? Muito bonito isso, muito bacana.
E dizer o seguinte, cara, isso tá. Se você me perguntar hoje o que é mais escasso hoje no tipo de sociedade que nos transformamos, nem de longe é o Bitcoin, muito menos o ouro, é a empatia. A nossa espécie é uma espécie social e gregária, então está faltando a gente exercitar a empatia, entendeu? Então, essa, sem sombra de dúvida, é uma das coisas que a gente mais exercita na dinâmica de cocriação do ReRe, é a empatia como tecnologia social entre e para com pessoas, peer-to-peer, tá? Então, seja bem-vindo aí, Henrique. Passo para você, Eduardo, fica à vontade, cara. Obrigado, vamos lá. Enfim, eu cheguei aqui na ReRe a convite aí do Cauê, que a gente conversou nesse sábado lá no Beat Sampa. E basicamente eu já sou mais Web3 nativo, estou participando já há bastante tempo do ecossistema. Entrei em Web3 principalmente, inicialmente por investimento, e acabei ficando por trabalho, por ideal, né? Por entender um pouquinho mais aí do que é esse ambiente. Participei bastante de algumas DAOs aí, estive bem à frente, não sei quem aí é da Web3 há mais tempo conhece a PFP Supply Co., que é uma coleção de NFTs aí, que basicamente todo fundo arrecadado era utilizado para ajudar alguma instituição de caridade, e quem tinha NFT fazia parte da votação aí da DAO. Então, estive bastante ativo, fiz parte aí do cortinho ali da PFP, participei bastante da Bankless Brasil, e hoje eu estou trabalhando em Web3. Eu sou formado em física, eu sou professor de ensino básico aí há 13 anos, e hoje eu divido meu tempo, metade aí trabalhando com ensino e metade do tempo trabalhando em Web3. Hoje eu faço parte do core team da ICP Hub Brasil, então nós somos o hub brasileiro oficial da Blockchain Internet Computer. Foi até daí que a conversa veio junto com o Cauê. Eu faço um trabalho em universidades, né? Eu faço a parte de educação, em que a gente faz divulgação e também desenvolve cursos dentro das universidades falando sobre blockchain, falando sobre Web3. Hoje, por exemplo, estive aqui na FATEC de Sorocaba, trazendo para eles o conceito de Web3, né? A gente já tinha ido lá dar uma introdução à blockchain, e hoje a gente estava trabalhando um pouquinho sobre o Web3, sobre como que é desenvolver, como que é trabalhar nesse ecossistema, quais são as possibilidades. Pelo que eu estou percebendo aqui do ReRe, tem bastante a parte ambiental envolvida, né? Então, falei bastante também de ReFi por ali, né? A gente trabalhou bastante o conceito de finanças regenerativas. Enfim, então, já sou um Web3 nativo aí, e estou aqui também para aprender e ver o que vocês estão desenvolvendo, e também para prestar qualquer tipo de suporte que a gente possa estar desenvolvendo alguma atividade junto. Como eu falei, eu faço parte da ICP Hub Brasil, e nós somos um hub de educação e desenvolvimento. Então, nós temos esse trabalho com universidades, né, no qual a gente quer convidar o pessoal da Web 2 para vir para a Web 3, né? A gente quer divulgar bem esse conceito e trazer o pessoal para trabalhar junto conosco. Também nós temos bootcamps, hackathons, e inclusive tiveram alguns projetos de ReFi que se inscreveram para o nosso hackathon e foram muito bem, inclusive. Tem bastante projeto migrando para ICP, projetos de ReFi, projetos ambientais, que estão desenvolvendo bastante coisas com a gente, e a gente está conseguindo incubar projetos e também conseguir grants para esses projetos. Então, eu não sei bem o que vocês desenvolvem por aqui, eu não sei quais projetos vocês estão envolvidos, mas também fica o convite de me procurar aí para a gente estar falando aí sobre como a gente pode estar contribuindo com vocês. É um hub completamente aberto a todos, e que a gente quer estar apoiando o ecossistema brasileiro para desenvolver aplicações dentro da Internet Computer. E a gente faz todo esse apoio, toda a parte de incubação, parte de desenvolvimento, parte de educação, e é dentro disso que a gente vem trabalhando e desenvolvendo aí. E essa é a minha história aí, vim da educação e acabei parando aí nos últimos 4, 5 anos aí em Web3,
E desde então, estou aqui, não saio, me apaixonei, faz parte aí das minhas crenças, então é algo que eu quero levar para mais gente, e a ICP está me proporcionando isso, né, todos os dias aí trabalhando com isso. Então tem sido bem legal, tem sido uma jornada muito bacana. Passo a palavra para quem tiver que passar. Eduardo, obrigado. Eduardo e Henrique, muito obrigado, tá, por vocês, de forma empática, né? Vocês se propuserem a estar aqui com a gente. O Henrique a convite da Tainá e o Eduardo a convite do Cauê, que por acaso não está aqui com a gente agora, deve ter dado uma caída, mas daqui a pouco ele volta. A gente costuma fazer uma rodadazinha de apreciação, tá? A gente, tipo assim, paramos para ouvir vocês, né? Então vamos fazer uma apreciação dessa apresentação, né? Dessa contextualização que cada um de vocês deu. Mas antes disso, eu quero só fazer um parênteses, dizer o seguinte, Eduardo e Henrique, a minha ligação em especial com a internet é nas origens da internet, desde os anos 80, 90 do século passado. Eu tive ali envolvido na criação de Bulletin Board Service Systems, né? Ali nos anos 80, na implementação dos primeiros provedores de acesso no Brasil, antes mesmo da regulamentação em 95. A gente fez campanha Brasil afora para falar de internet, cultura digital. Criamos o conceito de cybercafé na época, que depois virou um negócio no Brasil. Trouxemos o movimento software livre e open hardware para cá. Em suma, então, toda minha dinâmica de vida está ligada essencialmente, né, a essa criação chamada internet, né, e as suas camadas, né, cibernéticas. Né. Nesse sentido, o Rerê, ele conversa muito com esse passado, né, esse passado que se faz presente ainda, da gente repensar a internet, repensar a nossa relação com a internet, etc. Né, e vai muito além do chamado mercado cripto. E, por fim, dizer que temos uma ligação, tá, com o pessoal na Internet Computer, tá, Eduardo, que está desenvolvendo a parte de inteligência artificial. A gente está para fazer, digamos, o onboarding deles no Rerê daqui a um tempo. Eu não sei se você conhece o pessoal que está desenvolvendo a parte de inteligência artificial do ICP, mas tem um projeto especial que eles querem implementar e a gente deve trazer a implementação através do Rerê. O Rerê não é um projeto, não é uma instituição, o Rerê é um protocolo cultural. Então, ele trabalha com diversas pessoas, diversos projetos, diversas interfaces ecossistêmicas e diversos hubs, né? E com as mais diferentes tecnologias DLTs ou DAGs que você possa imaginar. Então, é bem amplo o negócio, não é uma coisa específica, né? Então, aqui você vai encontrar de tudo um pouco. Você vai encontrar N projetos ligados a ReFi, ligados a DeSci, ligados a DeFi, ligados a tudo que você possa imaginar, né? Então, você vai encontrar aqui no Rerê propriamente. Fecha parênteses. Vamos começar, então, gente, a nossa rodada de apreciação, tá? Vou começar pela Tainá, porque eu estou sentindo que a Tainá está querendo fazer a apreciaçãozinha dela desde que o Henrique se apresentou. Então, fica à vontade, querida, para você fazer a sua apreciação, né, para a gente poder te ouvir. E ficar à vontade para você bater uma bola aí com o Henrique e com o Eduardo, tá bom? Vai lá. Prazer aí conhecê-lo, Eduardo. Henrique, foi legal escutar mais da sua história. Muito bom. Eduardo, eu perdi só a parte. Você é professor de quê? Desculpa, essa parte não. Geografia? Física. Ah, tá. Isso. E dá aula para ensino médio, Exatamente. legal. Muito. Fico feliz, assim, de ver que vocês estão se conectando. Acho que é isso. Não tenho mais muito para falar. Acho que feliz mesmo e é isso. Eu entrei há pouco tempo, mas já estou bem-vindos, né? Boas-vindas. E aí eu passo para alguém a palavra ou a pessoa se Isso, você passa para quem passa para alguém a palavra, para poder essa pessoa ter a oportunidade de Pode fazer a ser apreciação Esther. dela. Pode ser Esther. Esther, eu. Uhum. Obrigada, Tainá. É, É, Gente, o Henrique parece que ele já faz parte do Rerê. Fiquei meio impressionada, assim, com a... Parece que ele absorveu misteriosamente os conceitos ali, e foi falando.
Enfim, é isso. E o Eduardo é meu colega de profissão. Fui professora também por algum tempo, por 7 anos, e migrei para computação também. Mas quando eu migrei, eu não vou, eu realmente migrei. E eu gosto de educação, que tanto que eu falei para vocês, né? Mas não é para falar de mim agora, são vocês. É, mas achei legal, sejam bem-vindos. Tô bem feliz, assim, de ver pessoas, enfim, que eu consegui compreender o quanto vocês vão agregar, né? Às vezes é difícil para mim. Eu tive mais dificuldade para conseguir entender o protocolo e tudo. Eu percebo que vocês talvez vocês tiveram uma introdução também, né? Enfim, ahn, bem-vindos de novo. Eu vou passar a palavra pro Paulo. Alô, dona Esther. Então, dá boas-vindas aí aos irmãos que chegaram hoje aí, velho. Não decorei o nome aí, mas deu pra ver que tem um mestre de capoeira Angola aí, se tivesse no físico, eu já ia querer dar uma gingada já. Passa essa transição que você fez aí, que você saiu do fluxo da cidade, né? As máquinas tá tudo na cidade aí, destruindo tudo. Parece até que Matrix. Um monte de clone aí, igual Star Wars. Não sei se o cinema tá trazendo alguma coisa pra realidade, mas tem umas coisas aí que é bem similar. Eu tô aí nesse processo de regeneração também, né? O planeta está no fluxo de regeneração, então eu estou sincronizando aí com o planeta e estou me regenerando. Já tinha as práticas, já venho de uma família já que é bem regenerativa, que a galera da minha família é toda da roça, toda produzia seu próprio alimento, fazia sua própria roupa, galera bem correria, bem autônoma. E agora eu estou no processo de criar uma plataforma que dê exemplo dessas práticas agroecológicas, um coletivo que tem aqui, a Estação Agroecológica Rio das Contas. Encontro no Rerê uma plataforma de expansão onde eu conecto com outras mentes que estão no fluxo também. E é isso, a gente está aí criando uma utopia, né? Passando por um processo utópico, para muitos é utópico, mas a gente vai co-criando devagar, deixando as pegadas aí para outros seguirem também. O brother aí também da física aí, seja bem-vindo. Bom saber que você já tem experiência, uma mente mais a mais para estar aí pensando junto. E é isso, galera. Espero que amanhã eu já vá para zona rural para mim fazer alguma coisa na terra. Já tô agoniado já tem 3 dias que eu não tô na roça. Tô com falta, sentindo falta da natureza. Passo para quem vir. Você agora tem para passar para fazer apreciação o Cauê que voltou, ou o Cauê que voltou, ou a Deroína. Fica à vontade. Vai lá, Leão de Chácara. Uau! Nossa, que legal, Henrique. Valeu, Pablo. Que legal, Henrique. Você também é biólogo. Poxa, esse negócio do plantar água que. Nossa, quando você falou planta água, né? Tipo, bacias e tal. Eu falei assim, caracas, meu, nunca ouvi isso, plantar água, né? Que legal. Isso foi muito louco. Fiquei bem impactada quando eu vi isso. Que legal que você tomou aí um rumo verdadeiro, né? Como diz o Vinícius, também senti muitas verdades na sua fala. Gostei bastante. É,
Eduardo também, Eduardo, caracas, meu professor de física. Uau, que da hora, só me lascava em física, mas legal, que bom, que bom, que complexidade, né? E aí você vai para uma DAO e aí sim, é, cria as raízes, né, da Web3 e se encanta. E aí, em um momento oportuno, encontra Cauê em São Paulo. E aí e você agora se conecta com a gente. E você falou, eu não sei se eu ouvi bem. Quando eu ouvi, eu falei, será que ele tá falando isso mesmo? Eu vou até perguntar de novo. Eduardo, você falou assim, Web3, eu sou o primitivo da Web3, algo assim? Ou eu tô ouvindo, eu ouvi a mais, assim? Porque pode acontecer também, tá, gente? Nativo, 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 nativo. quase um indígena, né, da Web3. Ok, um faz capoeira, o outro é indígena, tá tudo certo, estamos aqui. Aqui não é uma tribo, tá, gente? Aqui não é um grupo, a gente não é homogêneo. Isso é o mais legal. Todo mundo aqui é diferente. E alguns alienígenas, né? Outros não tanto. Mas todo mundo aqui. Ó, Gustavo aqui reagindo com um boliche. Sem essa não, mas legal. Gostei do strike. Bom, tô animada aqui com essa nossa cocriação. Tainá, eu não tinha ouvido você ainda, não tinha visto nem ouvido, só tinha interagido contigo ali pelo ponto de contato Rerê, Telegram. Acredito que o Henrique precisa, se ainda não, clicar em algum link aí, entrar no Telegram e o Eduardo também. E eu passo, já que o Gustavo não quer abrir esse microfone ou não pode, sei lá o que lá, eu vou passar para o Cauê fazer a apreciação já do que ele conseguiu ouvir do Henrique e o que ele já conhece do. Aê, Gustavo, oi para você também, do Eduardo. Ah, pô, peço desculpas, galera. Recebi uma chamada, era minha vozinha. Ela é assim, uma senhorinha realmente muito querida. E eu tava morrendo de saudade dela. Ela me ligou. E ela, quando liga, ela gosta de falar. Então eu falei, não, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. Eu peço que vocês compreendam aí. Foi mais esse motivo de eu sair. Mas, pô, eu peguei até a parte que o Henrique tava falando dos jogos de agroecologia. Foi bem na hora que ela começou a ligar, assim, eu falei, putz, nossa, não acredito, eu vou perder toda a prestação. Mas, bom, as coisas acontecem dessa maneira, eu vou ter que reassistir, basicamente, a gravação. O Eduardo eu já sabia um pouco, ele comentou que era formado em física, não sabia que era professor, muito louco também. Bom, tô animado, cara. Tô meio desalinhado agora, porque eu queria ter pego a conversa toda, né? Para saber até onde foi a apresentação de cada um. Mas o que eu tenho para dizer é que a Green Pill, a gente tá num momento muito interessante. A gente tá trabalhando com diversas frentes, né? De campanhas até escrita de artigos sobre ReFi, né, trazendo um pouco mais para o lado da biodiversidade, que é onde a gente tem mais conhecimento, eu e minha companheira. A gente está participando dessa rodada do Joker Race, não sei se o Vini já chegou a comentar, não sei se teve espaço para isso também, mas bom, tem um monte de coisa acontecendo. E vai ser um prazer fazer o onboarding do Henrique na Green Pill, da Tainá também, explicar melhor como tudo vem funcionando, assim, né? E dar o apoio da forma como for possível. E pro Eduardo também, cara, qualquer ideia, né, que quiser trabalhar junto, assim, a Greenpeace ela é muito aberta para colaboração. Eu não sou a única pessoa que faz parte da governança da Greenpeace, tem mais 3 pessoas-chave, assim, que fazem parte, mas tem toda uma galera também aí que dá um suporte pesado. Então, bom, fica o convite de vocês chegarem no nosso mapeamento, que vai ser na quarta, e a gente tem uns syncaps mais estratégicos voltados para coworking, assim, onde a gente faz algum trabalho coletivo ali, seja no nosso espaço de trabalho, no Charmverse, ou seja, para criar alguma aplicação para um grant, ou para escrever o próprio relatório de um grant. Então a gente tem alguns trabalhos assíncronos que rolam também.
Bom, eu não quero desvirtuar, porque eu acho que você estava numa energia muito boa e eu vou só passar. Volta aí, Vini. Então tá. O Gustavo ele entrou com. Já rei, né? Rapaz, Então, Gustavo, só boa noite, né? Eu tava tentando acompanhar aqui, mas muitas coisas aqui acontecendo. Computador em casa. Bem-vinda, Tainá, ao Henrique. E uma observação, a Esté é professora de física, né? Não sei se de outras coisas. Provavelmente vai ser e já foi. Outras coisas também. Outra professora de várias matérias. Sobre, talvez, Gustavo Gonçalves, o Florestas Sociais, o Vale do Carbono. Estou conversando com ele porque eu acho que tem uma... Sei lá, eu acho que é DG, o negócio da gente, né? Mas logo mais eu trago ele também. E a gente vai precisar adaptar as coisas. É isso, bem-vindos. Eu não pude acompanhar para dar muitas opiniões. Sejam bem-vindos, boa noite. Pode pegar a palavra, Vini. maravilha. Então, agora que nós tivemos o tempo, né, para fazer essa escuta empática, essa escuta ativa, para poder acolher vocês, tanto o Henrique quanto o Eduardo, fizemos uma rodadazinha de apreciação das pessoas, tá? Agora chegou a hora de vocês também se manifestarem e fazerem as suas perguntas, suas indagações, seus questionamentos, as suas dúvidas, tá? Fica à vontade. Desse pouco conhecimento que você já tem, a gente já pode daí tirar, já servir de matéria-prima para a gente poder desenrolar várias coisas, né? Então, fica à vontade aí para vocês perguntarem sobre o Rerê. E aí, na sequência, a gente vai responder da forma que a gente, né? Na perspectiva de cada um aqui. E na sequência, eu vou apresentar um pouquinho, um sopro, tá? Uma essência, um cheiro, como se diz na Bahia, né? Um pouco mais macro, né, da dinâmica do Rerê, para vocês terem uma noção um pouco mais acurada. Mas primeiro vamos começar pelo parco conhecimento que vocês têm, que já é bacana, que já é bastante coisa. Tá? Então, Henrique, fica à vontade, querido, se você se sentir chamado de perguntar para tirar dúvida, ou se você quiser parear com alguém, ou com o Gustavo, com o Cauê, com a Esther, com a Tainá, você já está pareado, né? Ou com o próprio Eduardo, com o Pablo, fica à vontade aí. Massa, Vini. Fazer uma pergunta, não sei como é que você vai responder, mas assim, esse protocolo cultural, né? Como que ele incide na materialidade, né? Porque, assim, eu compreendo da construção da internet, mas como que te incide isso, assim, culturalmente, na materialidade, né? Como que isso, de que forma que isso se transforma nessa realidade, assim, que a gente vive aqui? Então, isso tem muito a ver com a sua curiosidade. Tá? Ou seja, a sua curiosidade é capaz de abrir um tempo, no seu tempo, para que você, por exemplo, chegue amanhã, né, nas dinâmicas de mapeamento básico que vão acontecer amanhã de alguns projetos, para você entender como é que é a dinâmica de remapeamento básico, né, que a gente faz aqui com os projetos, para você entender, por exemplo. Tem a ver também com você perceber, você começar a conhecer um a um, né, esses 8 paradigmas que consubstanciam um Rerê com o protocolo cultural Web3 gerativo, né? Isso sem nenhuma sede ao pote, né? Porque é uma dinâmica, a gente quer criar um ambiente de mútua aprendizagem, de livre aprendizagem entre as pessoas, né? Onde você vai aprendendo a partir do tempo do seu tempo, com o tempo do tempo da outra pessoa, né? Então, não é uma dinâmica conteudista, é uma dinâmica experimental, né? Experiencial, experimental, correto? Que na medida que você vai se apropriando, vai entendendo, por exemplo, se você é um completo neófito, nunca ouviu falar de Web3, não sabe nem o que é blockchain ou nada do gênero, você aos poucos vai entender o que é uma carteira, o que é um blockchain, o que é isso, mas numa dinâmica interativista, sabe, Henrique? Uma dinâmica de interação. Quando você for ver, você está trazendo isso para a sua dinâmica de vida, quando você for ver, você está trazendo isso para o seu próprio projeto, para as coisas que você quer implementar, você quer ver no mundo, entendeu? Porque geração de cultura demanda abertura de espaço cognitivo turbinado, né, pelo combustível da sua curiosidade.
né? Porque também incide em você mudar o seu comportamento. É, ou seja, você não fechar a questão de forma pré-conceituada ou pré-conceituosa com relação a nada, porque você não conhece ainda. Ou seja, você se abrir para você se apropriar daquele conhecimento de uma forma interativista, experiencial no dia a dia, né? No tempo do seu tempo. Então, é isso. Não sei se eu te respondi, mas eu vou aproveitar vou abrir aqui para quem quiser complementar, né, o que eu acabei de compartilhar com o Henrique, a partir da sua própria experiência, para ele ter digamos assim, ter um flavor, né, ter um sabor diferente de entendimento, de repente do entendimento que eu consegui gerar para você, entendeu, Henrique? Mas fica à vontade aí, Cauê, vai nessa. Bom, eu vou falar um pouco da minha experiência talvez como isso pode servir de base, né, para a materialização dessa realidade. Hoje eu sou o fundador da Greenpeal, né, mas há um ano atrás eu era uma pessoa que estava chegando no VV e que estava sedenta para entender o que era tecnologia blockchain, porque todo mundo estava falando disso e o que era especificamente ReFi. Era essa a busca que eu era isso que eu estava buscando, né? E como assim ReFi, né? O que querem dizer com isso? Desde que eu entrei em contato com o Rerê, eu comecei a aprender sobre paradigmas, não aprendi sobre código, comecei a aprender muito sobre colaboração, acredito que de forma bem generalista, assim, né? E que eu acho que o Rei é muito mais ousado que só a colaboração, é uma ideia mesmo de empreendimento em rede, então envolve mais nuances do que só colaborar num projeto, por exemplo. Mas o que eu estava buscando assim era um espaço para poder discutir formas diferentes de se criar esses sistemas, né? Porque quando eu entendi que blockchain permite que a gente corte intermediários, que a gente tenha as nossas próprias interações peer-to-peer, né, entre pessoas, e que a gente consegue ter uma visão global, com acesso a recursos globais, causando um impacto hiperlocal, eu percebi a dimensão do que a gente estava falando, assim, de o quanto que todos os preconceitos que eu tinha sobre monopólios, porque na minha cabeça tudo era passível de ser monopolizado, assim, de ser apropriado, né? Então, quando eu percebi o potencial que a Web3 tem para isso, assim, eu percebi que o que o Rerê está propondo, eu acho que é uma das coisas mais ousadas que tem e que não se vê aí em qualquer. Você pode procurar conteúdo, você pode buscar informação especificamente, mas dificilmente você vai saber o que perguntar. E aqui no Rerê, eu acho que uma das coisas que a gente aprende é o que perguntar para poder aprender o que a gente está buscando, né? No meu caso, especificamente, eu percebo hoje que era governança. É como trazer governança para pequenos proprietários de terra em torno dos recursos que, é, que, eles, que eles mesmos já possuem, o valor que eles mesmos já geram, né? Então, muita pesquisa em torno de, vamos dizer, depósitos de alimentos que sejam descentralizados, né? Ou se não, depósitos de sementes que sejam descentralizados, sistemas de validação de plantio agroecológico que seja, sabe, funcione num sistema descentralizado, onde a gente possa ter um grupo de agroecólogos que tem uma reputação de trabalho e que a própria comunidade possa servir para validar todas as atividades que estão acontecendo, né? Então eu percebi que é uma discussão muito complexa, muito muito profunda, porque envolve toda essa abertura, né, para a gente conseguir chegar até esse nível de discussão. Mas, bom, isso é o que eu consegui pegar desde que eu cheguei, assim. Então, hoje, eu diria que o Rei é como se fosse essa casa. Então, eu faço essas explorações pela Grant do Brasil, me conecto com gente do mundo todo, vejo os grants, vejo as redes de blockchain, os tokens e tudo isso, mas o Rei me ajuda a filtrar tudo isso e trazer para um espectro onde o lado humano faz parte, né?
Então, às vezes isso compromete o tempo. Então, a Greenpeal tem uma agenda, porque ela está sempre se submetendo para grants, para conseguir recursos, para fazer tudo rodar e tal, mas o próprio RE tem uma cadência. E às vezes a agenda da Greenpeal não encaixa com a cadência do RE. E isso é um grande desafio. Por quê? Porque a gente tem que desacelerar para conseguir digerir o que a gente precisa digerir, para não tomar um passo maior que a perna, para a gente não se envolver, às vezes, com uma iniciativa que a gente acha uma coisa e é outra, e coisas desse tipo. Então, acho que o Re serve bastante para ser essa casa mesmo, sabe? Toda vez poder retornar para cá, poder apresentar o que está acontecendo, trazer diversos inputs, diversas perspectivas, e eu acho que isso é o lastro, é o lastro da experiência. Então, esse é um pouco do que foi para mim. Show de bola. Gustavo, para não perder o pensamento, né? O Henrique perguntou como é na prática que acontece. Eu não sei se eu vou responder a única de todas as respostas. Blockchain é registro, né? Mas é o registro de algo que acontece. Os negócios, eles acontecem antes, entre as pessoas, né? E... Peraí que eu estou me perdendo. E dá um número, uma identidade a cada interação, cada até um objeto com um carimbo, um selo, etc. O desafio é saber qual dado que será usado daquela prática, porque longe da teoria, o próprio Bitcoin, blockchain, eu vejo como se fosse, sei lá, uma planilha de Excel, que você recortasse as linhas e colasse aquela tira ali em algum canto, vamos dizer, uma analogia. O desafio é como fazer essa conexão entre o que é físico, não sei se era essa a pergunta do Henrique, o que é físico e o que é digital. Como é que eu vou registrar, sei lá, uma conversa? Hoje acontece, por exemplo, no Telegram, no Discord, e a pessoa, pela quantidade de interação que tem, pela quantidade de linhas, de letras que se fala, os bots vão pontuando a pessoa por interação. Passou, sei lá, 120 horas dentro da sala. O bot, com inteligência artificial, ou às vezes só um script, ele vai registrando e vai pontuando. E sendo esse um paradigma, hoje acontece, por exemplo, essa busca, né, como é o caso da WorldCoin, a própria prova de impacto, né, que está sendo objeto da caminhada, da exploração, com o Cauê, Greenpeal, né, é um dos paradigmas, né, o impacto, como é que vai se medir isso, mas, por exemplo, se vai se identificar na plataforma pela sua digital, essa digital vai ser atrelada a um endereço dentro daquela específica blockchain para registrar aquela pessoa. Pode ser, no caso da WorldCoin, a íris, o olho da pessoa. E com a blockchain se torna possível de que a sua ideia, a sua interação, ela tendo o registro, se torna transacionável. Eu tenho um ponto, sei lá, um, uma unidade que ela tem no registro, eu vou dizer, o meu registro é tal. Tu quer trocar com a minha? Eu estou em 3, eu tenho 4. Só tenho 2, me dá uma. Né? Com o registro ela se torna transacionável. Então, gerar valor acontece de ser uma possibilidade. Você tem uma ideia e como aquela ideia vai ser registrada, ela pode acabar tendo um valor, né, real do capital. Tem mais, mas eu não eu fico me enrolando na ordem dos fatores. É por aí. O que está acontecendo, por exemplo?
O aplicativo ele é lançado, só tem ideia, a pessoa sabe programar, e tem também os programas que já existem para você fazer uma aplicação, a sua comunidade. E como ela tem valor zero, isso aí já é uma opinião minha, né? Como ao ser criada por uma única pessoa, por um grupo de pessoas, por uma iniciativa, ela teria, em teoria, um valor zero, e aí qualquer movimento que ela faça será para mais de zero. Aí é a opinião minha, né? Eu estou salientando. Eu acho que é tipo um sequestro do valor financeiro, do valor capital que está já estabelecido. Se surgem milhares de programas com valor zero e ganham cada um 10 centavos, esse dinheiro vai ter que vir de algum lugar. Um dos lugares que primordialmente a gente conhece é o capital. É, é isso. Eu, com o tempo, talvez eu consiga dizer mais coisas. Não sei se eu fui feliz na minha Eu colocação. complementaria com um exemplo mesmo das plataformas, né, do Instagram. Hoje o Instagram ele pega os seus dados e ele pode ganhar dinheiro em cima desses dados. E as outras Isso, plataformas também. Acho que na blockchain o que acontece é que esse dado ele se torna seu, e que se você quiser, você pode ganhar isso. dinheiro com esse dado. Você É. pode escolher lá e vender, né? E como se tivesse uma nova corrida, né? Porque como são sistemas diferentes de registro, eu acho que o Instagram vai ter que alterar todo o Instagram, o Facebook, tem que alterar toda sua programação e vai ter que buscar o cliente novamente, ou então vai pegar aquele cliente, aquele usuário que ela já tem e recolocar no sistema da blockchain dela. É como se o usuário ficasse solto, né? E pode ser captado pela nova tecnologia. É isso mesmo, a informação é da gente e ela, se você, a blockchain pode é, dar condições, você pode escolher se por aquelas condições você vai dar seus dados ou não. Isso pode ser medido, né? Em valor, né? É isso, eu não sei se tu concorda, Cauê, se é por aí. Pronto, é isso. Né? Pronto. Quem desejar pode continuar. Terminei. Eu acho que o Gustavo fez uma observação com relação à tecnologia do blockchain, né? Que é uma das tecnologias que difere, digamos assim, a chamada Web3 da Web2, né? Mas que não é a única tecnologia. Então, e tem diferentes tipos de tecnologia de blockchain. Por exemplo, o ICP, que o Eduardo trabalha, usa um tipo diferente de tecnologia de blockchain, que não precisa nem ter carteira, né? Trabalha com sistema de mensageria, por exemplo. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe mais técnico, tecnológico do blockchain agora. A questão mesmo era responder a sua pergunta, certo, Henrique? Nesse sentido, eu passo a sua indagação, né? Eu vou passar aí para a Esther, né, que já tinha levantado a mãozinha digital dela. Vai lá, Esther, fica Eu à vontade. levantei, eu estava um pouco ansiosa porque o Gustavo ele começou a focar na questão da tecnologia. Sim, a tecnologia é uma ferramenta para o Rerê, mas se não tiver os protocolos, eu acho que a dificuldade do Henrique foi entender como materializar os protocolos, como se enxerga isso na vida real. E aí o Cauê falou uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas nem sabem fazer as perguntas. E é isso mesmo, tá num processo tão inicial de construção, inicial que eu digo assim, comparando com a nossa história, né? Que às vezes a gente não sabe nem fazer as perguntas. E isso é uma construção do Rerê. É, devolver para a gente essa devolver esse senso de ser, né? Porque a gente não tinha mais isso, a gente tinha esse senso de usuário, mas essa autonomia. Então, é um processo de construção, mas como que isso acontece na prática? Não é uma prática como a gente está acostumado de mercado. Aqui já é diferente. Então, como explicar isso? Ajuda, Vinícius. Como explicar isso para o Henrique? Como que é na prática, concretamente falando assim? Tem outras coisas que é fácil explicar, mas a gente explica coisas que a gente nem sabe perguntar ainda, porque a gente está tão engessado, é difícil. Porque muitas vezes eu percebo que nas práticas aqui, nos mapeamentos, o Vinícius precisa me ajudar a fazer as perguntas, que eu não sei nem fazer as perguntas. Então, era isso que eu queria falar. Bacana, Esther. Basta dizer o seguinte, né? Por exemplo, se eu perguntasse para o Eduardo
Eduardo, se apresenta sem se apresentar como físico ou como professor, né? Se apresenta sem se apresentar como nativo de Web3. Como é que você se apresentaria o Eduardo, né? Ou seja, qual é o ser humano? Que ser humano é esse aí, né? Que está aqui com a gente aqui agora? Que ser humano é o Henrique, né? Então, antes da gente ter, digamos assim, esses papéis societais, né, que estão aí colocados, né, pela forma como a sociedade está configurada, onde nós performamos esses papéis, correto? Ah, tipo assim, papel de namorado, papel de marido, papel de profissional, papel de professor, papel de físico, papel disso, papel daquilo. Nós somos seres humanos extremamente complexos, vocês concordam? Nós temos um grau de complexidade muito grande. O tipo de sociedade que nós criamos foi a sociedade do espetáculo, certo? Então, a sociedade do espetáculo, a única coisa que é valorizada é o espetáculo, é o extraordinário, não o ordinário, não o comum, né? Ou seja, né, nesse tipo de sociedade que nos tornamos, o extraordinário é valorizado, o ordinário, que é o comum, entendeu? E, no entanto, é justamente o ar comum que nós respiramos, né? A comida que nós plantamos e comemos. Entende o que eu estou falando? É toda essa cultura do comum, do commons, né? Que possibilita a existência da vida nesse planeta, é que perfaz e pervade a nossa existência como um ser complexo, né? Um ser que faz parte da complexidade do planeta, entendeu? Então, o que a Esther está querendo dizer é que nós não estamos instrumentalizados, nós perdemos a habilidade de nos apresentar sem rótulos, sem papéis, a gente interagir de uma forma ampla e complexa, né? Ou seja, levando em consideração as nossas complexidades, né? Por quê? Porque nos reduzimos a um número de CPF, né? A um número de identidade, nos reduzimos a um papel de consumidor, nos reduzimos a um papel de cidadão, nos reduzimos a isso, ou seja, nós literalmente podamos as nossas complexidades, né? E tentamos categorizar, classificar, hierarquizar, tudo bonitinho, né? Sistematizar nossas relações. Essa sistematização das relações, sabe, Henrique, Eduardo, é que faz com que a gente quando está em sociedade, de forma social em sociedade, a gente está sempre se valendo das nossas credenciais, correto? Você vai se valer. Então, você está num ambiente de trabalho, qual é a sua credencial? A sua credencial vai depender do status hierárquico no seu trabalho, por exemplo, né? O quanto, digamos assim, digamos, você vai ser valorizado ou não no trabalho, vai depender da performance que você dá para esse status, né, para esse papel, etc. Então, como é que você desconstrói isso para nos perceber complexos, para nos perceber empáticos, para nos perceber cheio de possibilidades, né? Ricos, abundantes? Como é que você faz isso? Você não faz isso, entende? Reforçando os papéis existentes. Você não faz isso performando a sua fala ou a sua existência, né? É você ser, você estar, você sendo, né? Então, a gente aqui busca valorizar muito o resgate desse ser, né? E não só em cima do ter, correto? Então, isso não é uma dinâmica que você consegue absorver do dia para a noite, correto? É alguma coisa que você vai se abrindo aos pouquinhos. Por quê? Porque tudo que está em torno de você está baseado nisso. Ou seja, todo dia, o seu dia a dia, o dia a dia de todo mundo aqui é baseado nessas performances, desses papéis, dessas entregas que você tem que fazer, correto? Da validação do tipo de sociedade que nos tornamos. Você tem que validar ela, correto? Como é que você abre um espaço para não validar, correto? Então, isso está intrinsecamente ligado a você fazer um detox, né, desse tipo de captura, né, essa captura conceitual, essa captura cultural, para você abrir espaço e você se descobrir de você com você e você com os outros. Como é que você faz essa descoberta, né? Você faz assim, de forma cacofônica, de uma forma não intermitente. Você se abre um pouquinho aqui, se fecha um pouco lá, se volta. A curiosidade, quer dizer, então não tem uma receita de bolo, entendeu? Não tem um roadmap, não tem exatamente, entendeu? Digamos assim,
metas que você tem que atingir, entende? Não tem uma dinâmica performática, tem uma dinâmica de muita humanização. A gente perdeu isso, perdemos muito isso. É por isso que a gente não valoriza a vida, né? Na sociedade de uma forma geral. Se nós valorizássemos a vida, a gente não teria, como sociedades, né, como civilização que nos tornamos, colocado a extinção inúmeras, milhares de espécies nesse planeta, certo? Dentro do que a gente chama de antropoceno. Se a gente se valorizasse a vida, a gente valorizaria o tempo da gente se ouvir, da gente se acolher, de olhar nos olhos, de dar um abraço, etc. Então é por isso que o recorte do Rerê é bem profundo nesse sentido, né? Opa, Vinícius, mutou. Ops, bateu o dedo aí. Não, Vinícius, não Tá tá ouvindo? mute, Alguém faz sinal pra ele? Ô, Ele Vini, tá a gente não tá mutado, te ouvindo. aí, né? Tem que Fala que não tá ouvindo. ligar, tá mutado. alguém tem que Porque, ligar a câmera aí e falar pra ele. porque tá aberto o microfone, mas não sai. Ah, Estel. Tô aqui. Eu tava com medo de ligar a câmera e aparecer o fundo lá, mas não tá tão bagunçado, eu arrumei. Não, mas tá Tá desfocado. embaçado, né? É. Eu gostei desse fundo aí da Tainá, é verde, né? Bonito. É a casa de uns amigos meus que são artistas e músicos. Ah, que massa! Em breve estarão aqui também. Sei lá, Massa. acho que sim. Não, Um ninguém tá te filósofo, ouvindo. músico. Fala pro Vinícius que ninguém tá ouvindo ele. Eu tô gripado, esqueci de avisar. Eu tô meio afoio. A Leô tá foda. Vinícius, a gente ainda não tá te ouvindo, ainda tá Mas mudo. eu acho. Ah, ele tá ouvindo, será? Eu acho que tem que fazer sinal, assim, tipo, não tá ouvindo. Ah, ele já sabe. Já? Ele deu sinal com a mão. Uhum. Show, ele Segue a falou Roma. pra eu seguir agora. Então, acho que Ih, todo mundo. Ah, que aí tava o Henrique abriu uma pergunta. Aí agora acho que pelo ciclo a gente perguntaria se Pode. o Se o Henrique Eduardo está tem alguma dúvida, satisfeito com isso as mesmo. É, respostas. verdade. E depois passo para o Eduardo perguntar. E aí, Henrique, foi uma pergunta e aí volta ao mundo. Vou dar uma volta no mundo para ver se eu encontro Angola. Pois é, tô Voltou? gostando. Tá. aê! Olha, Voltemos? Cortemos! Então, gente, me desculpa aí, eu acabei me empolgando, prolonguei pra caramba. Eu não sei se eu mais confundi do que desconfundi, mas tentei passar um pouco do que a Esther estava querendo passar, né, quando ela falou, né, quando ela se manifestou. Então, galera, já estamos indo para o finalzinho aqui, tá, do nosso Sincap geral. Eu queria abrir um espaço para o Eduardo se manifestar também e a gente já poder partir para a gente fazer a nossa apreciação final e check-out, tá bom? Mas antes disso, eu queria perguntar para o Henrique se todos esses feedbacks que foram dados já te alimentaram criticamente, né? Para você começar a ter um entendimento mínimo do que a gente está falando aqui. não, eu gostei, pô. Assim, falar que eu entendi é muita coisa, né? E também não tinha essa expectativa minha que você fosse explicar tudo, não. Mas, assim, gostei, né, de tudo que foi falado. E, assim, é porque é sempre esse lance, né? Posso até falar uma besteira aqui, mas acho que eu tenho essa permissão também, né? Por esse lance, né, a gente de fora da tecnologia e por outras escolas, assim, que eu já frequentei, né, assim, né, o essencial para nós é a terra, o território, o alimento, né? Antes de ter qualquer coisa, né? Tem que ter a água, tem que ter a energia, até para tudo isso gerar essa tecnologia, né? Então, assim, muito bom estar aqui entre vocês e estar podendo entender melhor por esse outro lado, porque em algum momento eu já busquei conhecer sobre isso que vocês falaram, já ouvi falar de blockchain, né? Porque Bitcoin e tudo mais chegou no mundo todo, mas quanto mais eu buscar saber, menos eu entendi daquilo lá, né?
E aí, assim, eu vi que aquilo não era minha onda, e até no Telegram né, tinha um monte de grupo, esses dias até excluí tudo, de investidor, de não sei o que. Falei, esses caras são muito doidos, velho. Esses caras não estão produzindo nada aqui, não. Tipo assim, né? Se der uma crise aqui, esses caras vão fazer o quê da vida? Mas eu já percebi que a Rerê tem outra perspectiva, né? E assim, eu acho, né, acho que tá massa para mim, assim, acho que é isso aí. Não tenho a expectativa de aprender tudo de uma vez, nem tenho essa possibilidade. Mas estou gostando assim de né, estar nesse processo reflexivo com vocês aqui, de estar aprendendo e poder estar provocando isso também, né? Que é isso, é saber fazer as perguntas, né? Ainda, né? Todos nós estamos nesse processo de aprender mesmo, né? De reaprender o que a gente de alguma forma perdeu, né? Nesse processo nosso aí da vida mesmo, né? De como a gente perdeu esse fio da meada aí, né? E como bem colocou, se a sociedade tivesse dado a devida importância à vida, a gente estava em outro patamar, né? A gente não estava discutindo como regenerar nada, né? A gente estava indo além disso, né? Então, assim, eu acho muito massa, satisfeito aí com as... Assim, satisfeito não porque eu entendi, mas satisfeito com as reflexões aí, com as contribuições. Maravilha. Eduardo, fica à vontade, cara. Caso para você também colocar alguma questão, fazer alguma pergunta, né? Fica à vontade aí, querido. Eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida a princípio. Estou ouvindo mais para entender, né, como que o Rerê atua, né, vocês estão falando de protocolo social. Estou ouvindo bastante, estou vendo que tem bastantes diferenciais assim, né, em relação ao que eu estou habituado. Mas eu acho que são mais dúvidas que eu vou aprender observando e vendo a prática, né, do Rerê. Já vi que tem vários projetos envolvidos, né, cada pessoa aí trabalhando em alguma coisa, mas eu estou mais observando, não tenho nenhuma dúvida a princípio. Então tá, gente, eu vou compartilhar a tela aqui só para deixar o Henrique e o Eduardo mais confusos ainda, tá? E depois, na sequência, a gente parte para fazer apreciação e check-out, tá bom? Então, olha só, existe uma visão, tá? Um entendimento e visão do Rerê da seguinte forma, né? Como o Rerê é um protocolo cultural ligado à Web3, né? Ligado aos paradigmas da regeneração profunda, né? Ele consegue olhar de forma crítica para o que a gente chama de internet, certo? E, ao mesmo tempo, ele consegue olhar de forma crítica para aquilo que a gente chama de geração de riqueza, de economia. Então, hoje, no planeta, né, que nós vivemos, na sociedade humana, nós temos diferentes tipos de economias políticas. A economia política mais sobressalente hoje é a macroeconomia hiperconsumista extrativista. Essa macroeconomia que está transformando o Congo em queijo suíço, certo? Porque lá você tem todos os minérios para você poder, uma boa parte dos minérios para você poder dar base para a indústria eletroeletrônica. Ou seja, para você poder gerar chip, para você poder gerar smartphone, computador, etc. Né? Então, na medida que as pessoas, a cada lançamento da Apple, você compra um novo equipamento da Apple, correto? Ou você compra da Samsung, ou você compra de qualquer um desses, você está validando essa economia política, macroeconomia hiperconsumista, extrativista, exploratória, correto? Essa onde ela é literalmente alimentada por um hiperconsumo constante, hiperconsumo constante. E ela conversa com a cultura dos produtos internos brutos dos países, correto? Então, essa macroeconomia financiarizada, hiperconsumista, é um tipo de economia política, não é a economia política, é um tipo de economia política. Mas todo mundo acha que é a única economia que existe, certo? É a única economia política que existe. E não existe, existem várias outras. Né? Assim como existem diferentes camadas de internet, cibernética da internet. Então, eu vou mostrar para vocês aqui nesse sentido, a visão crítica que o Rerê tem com relação a isso. Então, por exemplo, aqui, ó, abriu aí, galera? Sim, Então abriu você tem, aqui. então você tem aí, ó, peraí, um momentinho só. Peraí que eu fiz besteira. Perdão. Fiz besteira. Deixa eu sair daqui.
Não é isso aqui. Ah, pronto. Tá dando para ver aí? Tá dando para ver, né, gente? Sim. Então, beleza. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo meu cursor, né? Então, aqui embaixo, a gente tem a chamada, essa macroeconomia, né, hiperconsumista, financiarizada, que a gente chamou de convencional aqui. Negócios usuais poluindo, extraindo, etc., né? Que corresponde a 60% das 2.000 maiores empresas do planeta, correto? Daqui para cima, você tem a chamada economia verde, onde se usa a dinâmica de carbono neutro, né? Que significa mais compensação e menos redução. Está ligado ao mercado de crédito de carbono, correto? A economia verde, que foi lançada aqui na Rio 92, no século passado. Né? Aí você subindo um pouquinho mais, você tem a chamada economia sustentável, onde está o ESG, né? A Environment, Social and Governance, né? Ou Corporate Social Responsibility, né? A sustentável, onde estão os 17 ODS da ONU, correto? E você tem aqui o conceito de net zero, que é a mitigação máxima da redução efetiva de gases de efeito estufa, que corresponde a 18% das 2.000 maiores empresas do planeta, correto? 18%, tá, gente? 60% não está fazendo isso aqui e nem está fazendo carbono neutro, tá? E nem estão locados. Você vai seguindo mais para cima, você tem um outro tipo de economia política chamada restaurativa, que são humanos e comunidades fazendo coisas para a natureza. Tá? Então, por exemplo, o projeto da Green Pill Brasil, ele é um projeto restaurativo, que ele está buscando fazer coisas para a natureza, ou seja, restaurar ecossistemas, mapear invasoras em ecossistemas ou coisa do gênero. Então, ele está focado nesse tipo de economia política aqui, que tem toda uma matriz econômica diferenciada. Você subindo um pouquinho mais, você tem um reconciliatório, que são humanos e comunidades como parte integral da natureza. Aí você vai localizar os Yanomamis aqui, você vai localizar culturas aborígenes, você vai localizar famílias de agroflorestas, né? Toda essa cultura agroflorestal que está nascendo no Brasil, que é muito reconciliatória. Aí um pouquinho subindo mais, você tem o regenerativo, que são humanos e comunidades fazendo coisas como natureza. Ou seja, quando você já incorporou os ciclos da natureza, as estações do ano. Quer dizer, você come os alimentos da época, né? Você está literalmente desenvolvendo uma cultura regenerativa para a sua vida e para o seu entorno. Quer dizer, você está em consonância com a complexidade da natureza, né? Você literalmente está vivendo a natureza, porque a natureza é regenerativa por natureza, vou botar assim. Aí, paralelamente a esses tipos diferentes de economias políticas, né, fizemos aqui as camadas de internet. Então, você tem a Web 2, onde nós somos matéria-prima, usuário e produto. Percebam que tem uma correlação direta, né, no tipo de economia convencional e hiperconsumista que nós temos aí fora. Correto? Quando você vai para o mercado de cripto, nós temos o Web 2.5, DGEM, né? É onde está o mercado de cripto, é onde está o DeFi, que também tem uma relação direta com a economia convencional. Você tem todo outro conceito de Web3, que é o Bitcoin, né? Que é todo um outro ecossistema, vamos dizer assim, que você pode considerar o Web3, mas que tem toda a sua própria lógica, né? Com a Lightning, com Ordinals, com Rooms, enfim, tudo que está ligado ao Bitcoin. E você tem entre a Web 2 GG, né, que é essa camada aqui, né, que usa o Twitter, etc., depende muito dos protocolos tecnológicos, perdão, dos primitivos tecnológicos e culturais da Web 2, né, como, por exemplo, o Twitter, como o sistema de busca, o armazenamento, né, da AWS, coisa do gênero. Você vai aqui, você sobe para a Web3 DeFi, né? Onde está se criando todo um conceito de comunidade, não de usuário, né, em torno da Web3. Tá todo um conceito de bem público, que é muito diferente do conceito de bem público que a gente conhece, né, na sociedade que a gente vive, né? Que está criando diferentes formas de financiamento, né? Está criando infraestrutura tecnológica para certificar e atestar as coisas que são feitas. Aí você subindo um pouquinho mais, você vai encontrar o Web3 Regen, que é onde atua o RE, né, com o protocolo. Ou seja, a gente quer criar primitivos cyberculturais ligados à geração profunda. A gente quer trabalhar com diferentes tipos de tecnologia de blockchain e sem ser blockchain, como holochain, por exemplo. Né? A gente quer criar blueprints, matriciamento de geração de riquezas baseado na experiência da lógica da abundância, por exemplo, na Web3 Regen.
Então, a gente conversa diretamente com essas três economias políticas aqui, correto? Não significa dizer que a gente não converse com as outras, porque a gente, ou seja, não significa dizer que a gente não vai conversar com um projeto, né, convencional ou que esteja rodando no mercado de cripto, no Web2 GGEM, mas o Herrera, no final de contas, pelos seus paradigmas, ele está conversando para dar visibilidade para essas economias políticas aqui, né, regenerativa, conciliatória, restaurativa, enfim, que estão soterradas, né, em cima, estão soterradas, que eu digo, pela economia convencional, né, por essa macroeconomia financeira hiperconsumista. Beleza? Isso é a perspectiva que o Herrera trabalha com o protocolo, tá? Para gerar consciência, awareness, desses tipos diferentes de camadas cibernéticas de internet, né? As que existem, né? As que estão existindo e as que estão emergindo, como essas duas aqui, e fazer a correlação com diferentes economias políticas, correto? Então, é aí que entra a dinâmica do mapeamento básico e crítico do Herrera, né? Para você se situar e situar seu projeto com relação a essas camadas e essas diferentes economias políticas. E quais são os 8 paradigmas do Herrera? É o paradigma do commons, né? É o paradigma peer-to-peer, entre para com pessoas, é o paradigma da localidade, é o paradigma da livre aprendizagem, não da ensinagem, é o paradigma do fazer complexo, o paradigma da regeneração profunda e o paradigma da experiência da lógica da abundância e de redes, né? Todos esses paradigmas combinados, eles acabam matriciando um outro tipo de civilização, outro tipo de civilizações, outro tipo de sociedades, correto? Mas em vez de a gente estar criando um novo sistema, né, para combater ou para fazer a oposição ao sistema existente, nós estamos criando cultura, né, gerando imprint cultural entre a gente, né, gerando matrizes de geração de riqueza ligadas a essas outras formas de economias políticas que eu acabei de falar. Então, eu acho que com isso aqui eu consigo dar um geralzinho, dar um cheiro para vocês entenderem que, nesse sentido, o Herrera não é mais um protocolo tecnológico, né, ligado ao Web3 ou ligado a um blockchain específico, correto? Ele é literalmente um protocolo cultural para você fazer uma reflexão crítica do que está emergindo como Web3 e você entender que a Web3 ainda está embrionária, tem muito espaço cibernético para a gente poder se perceber nela como co-criador e criar e dar espaço para essas outras economias políticas que estão aí, existiram desde sempre na nossa espécie. É isso que eu queria passar bem rapidamente para confundir mesmo e para vocês sentirem que tem muita coisa para, de repente, vocês estarem se apropriando e conhecendo aí, tá certo? E, mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos começar a fazer a nossa apreciação final e check-out, tá? Começando por você, Tainá. Fica à vontade, querido. Manda ver. De novo. Então, tá bem. Não, primeiro falar que a parte de fazer a apreciação do que eles dois falaram é um exercício, né? Assim, eu fiquei um pouco envergonhada, né? Mas foi legal. Mas eu queria falar para vocês dois, Henrique e Eduardo, que eu admirei muito as histórias de vocês dois, os trabalhos que vocês estão espreendendo, não só do trabalho, mas do coração, né? Que os outros falaram também, assim. E eu estou saindo feliz, acho que estou caminhando durante a semana, vi algumas coisas assim sobre e eu queria saber se vocês estão interagindo com alguém do CASA, né, que é Comunidades Sustentáveis da América Latina. Eu não sei se esse é o nome. É a galera do CASA e tem a galera do GEM, né, da Rede Global de Ecovilas. Vocês estão interagindo com alguém do Gaia Education? Estou curiosa para saber as outras redes que estão já fazendo parte. E também o Muda Outras Economias, que é uma iniciativa que está sendo bem legal no Rio. Mas aí pode responder outra hora também, né? Porque a gente está assim. Essas redes estão interagindo no Rerê já? O GEM ainda não, o caso eu conheço alguém que está para chegar aqui, o Gaia Education tem várias pessoas que já passaram pelo Gaia, conhece o Gaia Education,
e a muda desde sempre, né? As Legal. duas Flávias, entendeu? Hum, Você sabe, né? Tem as duas Flávias, tem sim. o Luiz, né? Aham, O Luiz que está ligado a Cambiatos, enfim, está ligado a aham. Refai também. Em suma, tá tudo em casa nesse sentido, Tainá. Mas fica à vontade para Legal. convidar mais pessoas dessas redes, se você quiser, tá Uhum, bom? tá. Legal. Então eu agradeço aí e seguimos. Eu vou tentar participar de alguma outra atividade essa semana, para entender mais. Valeu. Maravilha, passa para quem, querida? Eu passo para Derroy, é assim que fala seu nome? Derroar. Vai lá, Derroy. Derroar. Um nome francês? Legal. Que linda! Parece uma leoa, meu. Derruar. Que da hora! Ai, eu nunca tinha ouvido essa pronúncia. Adorei, Tainá. Obrigada por esse momento inédito. Legal. Muito linda esse seu. Já falei de novo, né? Muito lindo seu fundo aí que da Casa dos Artistas, né? Com música, com essa. Muito lindo mesmo. Esse verde está regenerando minha vista. Muito grata. Nossa, que apreciação, cara. Meu, muito legal ver a sinceridade do Henrique. Não, não, não aprendi nada, não. Não aprendi tudo, não. Achei isso muito legal, assim. Aí vem o Vinícius, fala esses paranauês aí, o pessoal, Jesus. Mas assim, gente, é aquilo, né? Ah, não sei. Ah, não sei. Mas vai pra experiência, vivencia, é, se apropria, assim, sabe? Tá aí, as portinhas, as janelas estão todas abertas. Entrou aí, no ponto de contato aí, Eduardo? Do Telegram, do Rerê. Então, o Henrique já entrou por lá. Já... Henrique, acho que você já tá lá, né, Henrique? Mas, então, você vê o link lá do Zoom, não sabe o que é, clique e entra. E aí você vai, né, na experiência, você vai absorver, vai aprender do seu jeito. Não é o jeito que a gente aprendeu na escola. Não é aquele jeito padrão, tá tudo alinhado, nivelado. Não, cada um no seu ritmo, tá tudo certo. E não tem nada errado, certo? Esse aqui, faço meu check-out, passo para a Esté. Esté, adorei que você abriu essa câmera. Uhul! Vai para você, Esté. Ô, Tainá, é Deroíla. Deroíla. Oh, não! Não, Ah, Esté! contei, estraguei tudo. Não! Já era. Não! Mas você pode, Tainá, me chamar de... Como é que você me chamou mesmo? Derroar. Chamou você Derroar. Derroar. Hum, Agora eu acho que até eu vou chamar de Muito Derroy. Derroar gostei. também. Gostei. Gostei. Não, e combinou com Leoa também. Uau! Total, não, é verdade. Quá. Porque O com I em francês faz assim, né? Derroy, entendeu? Gente, eu tô me sentindo muito Que chique. chique. Quá. Derroy. Ah, pessoal, só me despedir mesmo. Me despedir, que coisa distante, né? Só dizer tchau. Até amanhã. Até breve. E legal hoje. Foi bem bacana o nosso encontro. Vou passar para o Cauê. Pô, valeu, Esther. Bom, saio energizado, assim, é muito legal receber gente nova, sempre gosto de conectar. Eu acho que as suas preocupações, Henrique, elas são válidas demais, cara. Então, segue mesmo essas perguntas, elas precisam ser feitas. E se a gente não souber responder, te garanto que a gente vai buscar aprender para poder responder, assim. É uma coisa em construção mesmo. Mas uma coisa que eu posso te dizer, assim, que me ajudou nesse julgamento, assim, foi entender que nesse espaço de cocriação a gente não precisa estar falando de polos, de dois polos. A gente pode estar olhando para o mesmo horizonte, e às vezes está, sei lá, se a gente for a fundo pesquisar sobre o perfil de cada pessoa que a gente se relaciona, a gente pode descobrir que ela tem uma opinião política diferente que a nossa, mas no contexto da construção de algo novo, de uma governança descentralizada e de sabe, transferência
desse ownership que as grandes empresas têm, sabe, sobre os dados, transferir isso para a mão das pessoas, assim, acho que isso é poderoso por si só, né? E uma base que eu tenho, que eu venho tentando juntar, assim, que eu sempre comento sobre isso, é sobre toda a ideia da economia solidária, dessa cultura que já acontece no movimento agroecológico, né? E que já vem sendo construído, que tem bases ancestrais, né? E daí eu acho que uma coisa que o Re revisita é essa ancestralidade também. Então, e dá para perceber que não todo o movimento de código aberto, mas uma boa parte dele preza por valores que eles surgiram em contextos diferentes, mas eles se depararam com essa mesma ancestralidade, assim. Então é legal, é uma exploração. Você se depara com diversas iniciativas que já existem, que a galera está realmente fazendo umas coisas, pô, você fica até emocionado, assim. Descobri, por exemplo, que hoje tem um monte de gente na África utilizando o celular Nokia, daquele antigaço, tá ligado? O mais antigão mesmo. Eles não precisam nem ficar propenso a entrar, é, como que fala? Nas mídias sociais, para entrar na economia da atenção, né? Para participar de toda essa roda. Eles só precisam mesmo usar uma tecnologia básica ali que eles podem usar para pagar as coisas, né? É o tipo Pix deles, assim. E isso, meu, faz toda uma pequena economia ali girar, e isso é bem, bem disruptivo. Tem projetos também para a construção de toda essa infraestrutura, né? Então, para lugares que não têm essa energia, existem projetos que estão trabalhando para esses lugares terem o acesso à energia, à internet. Tem projetos de internet descentralizada, sabe? Onde é possível você criar meio que as próprias os próprios nós da internet, assim, na pequena comunidade, e uma grande antena pode ser o suficiente para toda uma região estar tendo acesso, né? Só que isso só é possível a partir desse movimento coletivo, dessa colaboração em massa, sabe? Esse tipo de coordenação que parece utópica, um pouco, mas ainda mais falando de uma coisa comum, né? De um bem comum que beneficie de fato as pessoas, muitas pessoas, e não apenas algumas. Acho que essa que é a diferenciação importante, né? E é isso, cara. Esse é um pouco fazer, trazer essa base da economia solidária. Eu não cheguei a me apresentar, acho que eu cheguei descompassado, assim. Eu sou formado em agroecologia, lá pela UFSCar, e comecei a estudar blockchain por causa de um projeto de agrofloresta, e fui mudando, assim. Era meu TCC, e eu fui mudando, e meu TCC acabou sendo pesquisar as tecnologias para pequenas comunidades agroecológicas, assim, principalmente quilombos e comunidades indígenas e outras comunidades tradicionais. E eu fui atrás de ver como outros países, por exemplo, eu fui fazer meio que um estudo da arte, das tecnologias, né? E ver o que outros países estão pesquisando e o que o grande agronegócio está pesquisando, né? E eu percebi que o agronegócio tem um escopo de pesquisa assim, gigantesco, muito maior já nessa área, e também de toda a parte de automação. E os sinais que eu percebo, assim, cara, que já existe uma apropriação disso. Então, é uma corrida contra o tempo para mim, assim, para realmente conscientizar e colocar a tecnologia na mão das pessoas e espalhar a palavra sobre como é importante a gente se empoderar nessa fronteira tecnológica, assim. Bom, é um pouco do meu contexto, assim, não cheguei a falar sobre isso, mas estamos aqui nessa construção, passinho de formiga de cada vez, contendo a ansiedade e toda, mas com muita coisa acontecendo paralelamente, assim, bem feliz por isso, e vamos nessa, galera, bora continuar a construção. Passa. Eu vou passar. A Esther já falou? Já, né? Já. Já falou.
Então eu vou passar para o Gustavo. E, e, da outra fala que eu fiz, foi muito a respeito da parte tecnológica, né? Mas foi acrescentado muito bem pelas demais pessoas, o Cauê e a Esther, da parte humana, de você ser você. E, e, e 99%, eu sou de fazer muita piada, por exemplo, né? Eu estou fazendo essa observação, que eu tomo cuidado, né? Lá no RE, no grupo, minhas falas, né? Eu tomo cuidado porque tem pessoas ali, né? Então, é mais do que sensato eu não pensar que estou exatamente na minha casa, mas é um lugar que eu me sinto muito bem, livre, sem cobrança, sabe? Sem obrigatoriedade de seguir alguma norma que já foi estabelecida anteriormente, né? Que vocês podem estar num ponto de contato, por exemplo, sem necessariamente estar se sentindo impelido a apresentar alguma coisa, porque alguém vai estar com um prazo para você, ou com alguma forma daquilo, o que pode acontecer no máximo é acrescentar, colaborarem, se interessarem por algum assunto seu. É um lugar que as pessoas se apoiam. Sempre a gente buscando as melhores coisas, sabe? Sem seguir as normativas que já existem. Protocolos de negócios, por exemplo, né? Não é obrigado a estabelecer já uma formalidade de alguma coisa que, na maioria das vezes, a gente não entende de todos os assuntos. A gente deixa de falar, ou deixa de mostrar, ou deixa de colaborar, porque a gente não tem tudo. Mas só de querer participar, ouvir, estar numa reunião, a feitadeiro falou que não sabe o que é, viu o link lá do Zoom, aperta, né? Não vai ter. Pode ser a natureza do negócio que esteja acontecendo, pode ser qual for, né? Mas, olha, essa reunião aqui é particular, você não devia estar aqui, jamais vai acontecer, né? É o contrário. Que se compartilha os sentimentos daquilo ali, de que não é da minha área, mas você bem recebido. É isso. É isso. Bem-vindos. Alguém não falou para passar a palavra? Alô, alô? O Vinícius está falando sem som de novo. Tem Eduardo e É, o Pablo ainda. tinha um Quando amigo acontece que essas estava no coisas, metrô também, né? Ele saiu. O que estava no metrô saiu. quando Tem falta o o som do Edu... Vinícius. Falta o Eduardo ou o Pablo, fica à vontade. Fala, Pablo. Então, galera, bom saber que tem mais gente aí colando. O acolhimento hoje aí foi de novo sensacional, deixando a gente à vontade em casa. Eu vejo o Rê como um canal, né? É um canal para a gente, um portal. A gente traz as nossas ideias, as nossas práticas regenerativas, né? Com uma filosofia regenerativa. E aí, para quem é da agroecologia, para quem é da agrofloresta, para quem é da caminhada aí com assentamento, com quilombo, com comunidades tradicionais, ribeirinhos, beira de mar,
é o povo aí junto, fazendo aí uma internet das coisas, um blockchain, tudo mais humanitário, mais carinhoso até. E a gente está aí com as nossas ideias, junto e misturado, fazendo, co-criando. É isso. Mais uma vez, gratidão aí, galera, por mais uma reunião. Bom demais estar junto de vocês. Que reunião, Faz- rapaz! Quê? Quê, Derô? Que reunião, rapaz! É uma Não, reunião, né? não Tá tem todo mundo reunião aqui aqui, conectado. não. É um Tem não? sync. Então, tá bom. É um sync. É um link, né? Foi mal, velho. É bom que a gente tem um leão de chácara que dá pra regular a gente quando a gente falha, galera. Tem uma moderadora muito doida aí, viu? Falou, Dero. Tamo junto. Passa pra quem, Vini? Eduardo, É o Eduardo agora. Eduardo, fica aí com a voz agora, irmão. Legal. Agradeço, pessoal, agradeço aí o convite, agradeço ao acolhimento. Achei bem interessante, eu acho que o Rerê provavelmente é uma coisa muito única na Web3. Eu vejo bastante movimentos diferentes, né, vejo muitas iniciativas diferentes em Web3, mas realmente com uma organização dessa, com os princípios da maneira como foram colocados, eu achei muito interessante. Eu acho que tem muita coisa do que eu acredito dentro dos princípios do Rerê. Achei bem bacana, fiquei bem feliz de saber que tem uma comunidade tão receptiva, né, tão empática, usando as palavras bem do Vini, que é o que eu senti. Eu vejo a preocupação de vocês de ter essa empatia com quem está chegando, de tentar colocar todo mundo na mesma página e legal, eu gostei muito do princípio da livre aprendizagem, no sentido de que não adianta muito a gente tentar forçar passar alguma coisa, porque o passar, o que cada um entende não necessariamente é o que é o que o outro necessita, é o que o outro vai vivenciar. Então, eu achei bem legal isso. Me identifiquei bastante aí com bastante coisas que vocês trouxeram e estou bem ansioso aí para estar acompanhando todas as ações. Eu não sei como que é os encontros, como que funciona a dinâmica a partir daqui, mas agradeço bastante pelo convite do Cauê e obrigado aí a todo mundo que também me recebeu aí. Muito obrigado. Passo a palavra de volta para o Vini. Obrigadão, gente. Rausch. É isso aí, gente. Boa noite. Valeu, Eduardo. Então, galera, amanhã nós temos 11 horas, se der tudo certo, né? A continuidade do remapeamento crítico da Rizomar, que é um baita de um projeto, Henrique e Eduardo, Rizomar, tá? Às 17 horas nós temos da Ecoindústria Modular com Christian, e às 19 horas nós temos com a Esther, que tem um projeto de popularizar a genética, né, no Brasil, que é a GenLand. Então, vocês estão convidados a chegar a qualquer um desses três mapeamentos críticos e básicos que estão rolando, né, já amanhã, correto? Mas todo dia tem atividade, tá? Todo dia, só de amanhã, mas quarta-feira tem, quinta-feira tem, sexta-feira tem. É só ficar ligado ali no ponto de contato do Rerê, tá certo? Galera, uma boa noite, Ubuntu para vocês, Rausch, e até amanhã. Valeu! Valeu, boa noite a todos e todas. Falou, galera. Boa noite, gente. Valeu, galera. Boa noite para todo mundo. Virou leão de chácara.